fala você ligado aqui no canal Vasco Connection para mais um vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a mais de 78 mil inscritos. E gostaria de pedir para você que não é inscrito, para que você se inscreva aqui embaixo. Gente, botão inscrito, inscreva-se, mas confirma a sua inscrição. Clicou uma vez ali, está inscrito, é de graça. Você vai acompanhar todos os vídeos, além dos vídeos, as nossas transmissões de jogos do Vasco. Agora estarei em Cariacica para esse jogo contra o Volta Redonda na segunda-feira. Confirma aí a sua inscrição, compartilha aí nos grupos de amigos, de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook e tudo mais, dando uma força aqui para o canal, é de graça. Clicou, se inscreveu, deixa o seu like também, que é muito importante aqui para o canal, e acione os sinos das notificações para que você seja lembrado, beleza? Depois do jabá, vamos entrar no assunto do Vasco da Gama, assunto reforços, e assunto relacionado também ao entrosamento do time, que eu quero até continuar nessa questão, porque uma fala do Paulo Brax, né, me chamou muita atenção, né? Jogadores, alguns jogadores ainda serão dispensados pelo Vasco, alguns jogadores não vão jogar mais pelo Vasco, e muitos outros serão contratados, né? Dá para perceber, né, que o Vasco, principalmente a questão do goleiro, gente. Com a confirmação da contratação do goleiro Léo Jardim, o Vasco não pode ficar com 5 goleiros e não vai ficar com 5 goleiros no seu elenco, né? O Léo Jardim é uma excelente contratação, assim como foi também o Ivan, ou seja, o Vasco está muito tranquilo na questão goleiro. O Vasco continua no mercado, né, para, enfim, comprar jogadores, eu vou falar sobre isso agora, e eu queria que você deixasse sempre, comentasse. Pô, Eduardo, estou gostando do time, da formação, não do entrosamento. Não tem como falar. Ontem eu vi o Carlos Alberto no programa Os Donos da Bola, Carlos Alberto dando a seguinte opinião sobre o Pedro Raul, né? E eu gosto sempre, gente. Ah, pô, mas você é jornalista, está lá dentro. Gente, nós somos jornalistas, nós somos torcedores, eu não sou diferente de você, eu torço pro Vasco igual a você. Não existe essa diferença em torcida, eu acho isso bobeira. Mas o jogador, o cara que esteve dentro do campo, né? Eu falo isso com o Edmundo aqui, eu valorizo muito isso. O Carlos Alberto enxergou no Pedro Arroz o que falei, cara, esse cara faz um pivô muito bem, deu o passe pro Gabriel Peck fazer o gol e tal do último jogo. E assim, segundo gol do Vasco, né? E assim, é verdade. Pô, o Pedro do Flamengo, eles são muito parecidos tecnicamente falando, né? Ah, porque o Pedro hoje joga no Flamengo, que o time hoje tá entrosado, é um time que já tá pronto e tal, beleza. Mas tecnicamente falando, o Pedro Raul não está abaixo do Pedro do Flamengo. É uma questão de tempo, de adaptação e entrosamento, ponto. E o Pedro vai fazer muito, tenho certeza, muitos gols com a camisa do Vasco, tá? Bom, a diretoria do Vasco deve, agora vamos entrar de vez nesse assunto, deve viajar para a Argentina para comprar, né, ou contratar o zagueiro Manuel Capasso, né? O Vasco quer o Manuel de qualquer jeito, e o mais legal, o Capasso quer jogar no Vasco. Isso para mim é muito top. É o querer do jogador. Pô, eu quero jogar no Vasco, eu quero envergar a camisa do Vasco. O Vasco é um clube histórico, teve zagueiros históricos também. Então, estou gostando, gostei, né, dessa atitude da diretoria do Vasco. Eu gosto quando a diretoria, a comissão de futebol, vai até o jogador, sabe? Tô indo aí te buscar, tô indo aí conversar com você, mostrar o meu projeto e tal. Eu acho que esse investimento vale muito, gente, né? Foi assim no passado do Vasco, né, no passado vitorioso, quando o Vasco viajava para comprar o jogador, não ficava um telefonezinho, mandando e-mail, não. É viagem mesmo, sentar na mesa, almoçar, jantar, bater um papo, mostrar o projeto, mostrar a história do Vasco e trazer o jogador. Vai assinar comigo? Toma, o contrato está aqui, caneta aqui, assina aqui embaixo, vamos embora para o Brasil, vamos jogar no Vasco. É assim que tem que ser. Essa atitude ela é muito positiva, né? É assim que eu, Eduardo, avalio essa situação. Sobre o Franco Fagundes, o negócio esfriou, né? Assim como aconteceu com o Manuel Capasso lá atrás, né? O negócio só esfriou. Mas, Eduardo, deixou de existir? Não, existe o interesse do Vasco, existe o interesse do jogador também, porém essa pedida do Nacional, o clube dele, é muito alta. O Vasco está tentando abaixar, baixa um pouco, vamos chegar no meio termo, o jogador quer jogar no Vasco também, e isso que eu acho legal, os caras querem atuar pelo Vasco, né? Então enxergam no Vasco
uma oportunidade para a carreira deles. Né? E é um jogador, é claro que seria muito bem-vindo. Não é o camisa 10. Né? Como o Zé Comé disse, a cereja do bolo, o Zé Comé ontem confirmou. Eu vou dizer para vocês aqui, tá? Tô cravando mesmo. Tem jogador grande na parada. Tem jogador grande contratado. Eduardo, tá apurando, mas tá tentando buscar esse nome? Tô. Tá difícil, mas eu tô. Sabe? Então, assim, desculpa, gente. Eu acho que o Vasco está no caminho certo, tá? Tá no caminho correto, tá no caminho justo ali para, ó, deixa eu trabalhar. Eu vou trabalhar em silêncio, né? Eu só vou vazar o que eu, como o Edmundo disse, o que eu quero vazar, ponto. As informações, tá? Então, o Vasco aguarda essa situação do Manuel Capasso, do Franco Fagundes, entre outros jogadores que o Vasco está no mercado procurando aí. O Vasco deve fechar com esse jogador, né? Vira a chavinha aí, vamos falar do time, que até porque o Vasco tem alguns dias e pela primeira vez, por incrível que pareça, o técnico Maurício Barbieri vai ter alguns dias assim para treinar o Vasco para o próximo jogo. Ah, Eduardo, por conta do jogo que foi adiado do Botafogo também, né? Mas depois, por que eu digo isso, gente? O Vasco vai treinar, treinou ontem, né? Treina hoje, treina amanhã, treina no domingo e aí depois do treino de domingo viaja para Cariacica, onde joga enfrenta a equipe, desculpa, do Volta Redonda, né? Pelo Campeonato Carioca. E o Jair, volante, né? Ele, Galarza, olha o Paixão, recebi informação que o Paixão tá voando nos treinamentos, está treinando muito bem. E assim, isso é muito legal. É um menino que se destacou no Campeonato Carioca, deu aquele lindo passe para o Galarza que entrou bem no time mais uma vez. Tem, na minha opinião, tem vaga no meio-campo desse time, junto com o Jair na volância do Vasco ali. O Vasco não precisa ficar tão. O que eu posso dizer, gente? Assim, tem jogador que você tem que concentrar, tipo o zagueiro. Eu preciso de um zagueiro que joga pelo lado direito. Meio-campo, eu preciso de mais um meio-campo para disputar, vai chegar para disputar a vaga com o Marlon Gomes. Não vamos esquecer disso aqui não, tá? Vai na minha, tá? Vai na minha, porque o Marlon, né, chamavam de Marlinho lá atrás, vai jogar com a camisa 10 do Vasco. Ah, Eduardo, mas se não acontecer agora, vai acontecer logo, não vai demorar, isso eu tenho certeza. É um baita de um jogador e nós temos dentro de casa, né? Temos dentro da nossa casa. Esse jogador para vender camisa e tudo mais, como o Zé Comé disse, e também para jogar, que o mais importante é ele entrar em campo, vestir a nossa camisa, representar o Vasco e fazer a diferença. Isso porque o Nenê, mais uma vez, lembrando aqui para você pô, Eduardo, mas e o Nenê? Nenê fica até o final do Campeonato Carioca, vocês sabem disso. E assim, torço muito, gosto muito do Nenê. Tomara que ele permaneça mesmo na comissão técnica do Vasco, na comissão faça parte da diretoria do Vasco de futebol, porque o Nenê representa muito o torcedor vascaíno. Tá fresquinho, tá dentro do clube, tá ali ajudando o Gabriel Peck. Deu para perceber na conversa que ele tem junto com o Gabriel Peck, do próprio Peck, né, o carinho que os jogadores têm com o Nenê. Então, gente, é assim que eu penso Vasco da Gama hoje. O Vasco está no caminho certo, o entrosamento vem com o tempo, né? Por conta dessa. Ontem eu estive no jogo do Botafogo, só para finalizar aqui, e conversei com algumas pessoas, né? Onde vocês sabem que é o meu trabalho. Né? Ontem eu estive lá e tal, perguntando para algumas pessoas, pô, melhorou muito. E a questão do time ainda está. O técnico do Botafogo, né, tá buscando ali entrosar do lado de lá, do lado de cá, mas, gente, a paz é outra, a questão financeira totalmente outra, sabe? Eu tô falando isso para vocês porque eu acompanho o futebol carioca, eu vivo nos jogos, né, como vocês acompanham aqui, por conta do meu trabalho. Então, eu vi, dá para perceber a paz, né? O Botafogo venceu o Madureira ontem por 2-0, e eu falei, caraca, realmente é diferente e a gente tem que admitir porque Botafogo e Vasco respiravam por aparelhos. O Fluminense hoje, na minha opinião, deve ser o próximo clube a virar SAF, porque não se sustenta, não aguenta mais, é muita dívida, pode ir na minha, tá? Então é isso, galera. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco, tá? Clica mais uma vez, ó, like, se inscreve no canal aqui embaixo. E quem não me segue no Instagram é duduferrari.n de navio, vdevida@gmail.com. Segue lá no Instagram também, vamos bater um papo. Eu demoro um pouquinho para responder, mas respondo, tá certo? Beijo no coração no coração de todos vocês. Bate no peito e diz: isso aqui é Vasco da Gama.
Saudações vascaínas.